Depois a gente vai ter um texto que ela vai trabalhar também vivências das mulheres lésbicas e como essas vivências são atravessadas por essa questão do que ela vai conceitualizar de heterossexualidade compulsória. Dentro de uma militância do movimento feminista e também do movimento LGBT, e como que isso afeta, por exemplo, vivências e vidas de mulheres lésbicas. Este é o nível militante da nossa nova disciplina que se encontra agora oficialmente no ar. A partir desse primeiro vídeo estarei divulgando para vocês a completude de tudo que foi essa disciplina, que obviamente é do semestre anterior, mas em razão de discussões jurídicas sobre a melhor forma de divulgá-la, só pude fazê-lo agora. Então vocês vão acompanhar essa saga a partir desse início aqui no canal. E eu estou lidando, obviamente, também neste momento, com o meu processo disciplinar discente que está sob sigilo. Então, por isso, enquanto ele está em curso, eu não posso compartilhar maiores detalhes com vocês, mas adianto que ele está em vias de terminar, então logo mais poderei compartilhar com vocês toda a sanha persecutória, aí, o nível da perseguição que guia esse processo, e vocês tirarão as próprias conclusões com os próprios olhos de vocês logo mais. As audiências gravadas, vocês vão ter acesso a tudo isso. Mas em relação à disciplina aqui, ela se chama Estudo das Relações Étnico-Raciais e de Gênero. Só pelo título acho que já dá para sacar, né, o nível que vai ser, e vocês viram também aí no início, né? Mas é a disciplina até agora mais militante. Essa é a aula de apresentação do que a gente vai estudar, então vocês vão ver o nível dos textos, do conhecimento acadêmico pedagógico que vai basear todas as nossas aulas. Então a gente faz uma primeira rodada aqui. Nome, turma e acho que a gente costuma perguntar também o que motivou, né? Escolher essa disciplina. O que motivou, né? O que motiva? Vocês estarem aqui. O que motivou estar aqui? Quererem se perguntar sobre essas questões, né? Quem desejar começar, a palavra está aberta. Esse também é outro, a gente tem algumas, muito importante, né, qualquer disciplina, mas essa pra gente é muito cara, que a palavra possa circular, né, que a gente possa falar e se ouvir. Acho que essa é uma dinâmica muito importante quando a gente está, né, que o mote da disciplina é relações, né. Quem deseja começar? Posso eu. Bom dia, meu nome é Wilker, estou no segundo semestre e eu achei, pesquisando, porque a gente fica pesquisando ali de forma diversa pelo CIGA as matérias, né? E aí eu achei essa e achei interessante, né? Poxa, deixa eu ver o que é ensinado assim nessa matéria para a gente entender essa dinâmica melhor, com base na teoria, né? Foi por isso. De história, né? Isso. Legal, bem-vindo. Obrigado. Bem, a ementa do curso, né, raça e gênero como eixos estruturantes da sociedade brasileira e de outras formações nacionais do mundo atlântico, populações negras e povos indígenas, sujeitos históricos e agência histórica, racismo e sexismo como problemas teórico-metodológicos das ciências humanas, antirracismo, antissexismo como produção, como fundamentos da produção do conhecimento em ciências humanas no Brasil e no mundo atlântico. Só que também se fala um pouco, essa disciplina ela nasce no ICH, né, no Instituto de Ciências Humanas, a partir do fórum, né, tem um fórum da diversidade, e nasce bem de acordo com uma demanda, né, uma demanda, inclusive, muito que vocês estão falando aqui, demanda dos alunos, né, como que a gente podia discutir de uma maneira mais focal, né, focal de maneira teórica, né, as relações de raça e gênero. Só uma questão, acho que vocês já perceberam, né? A gente compartilha essa disciplina e a nossa dinâmica é mesmo essa, né? Nós vamos estar juntas aqui em relação e a ideia é justamente a gente já partir do princípio de que na proposta das professoras já tem dois universos, dois perfis, mundos diferentes que estão em relação, tá? Mais um pouquinho da metodologia, né? Nessa questão da leitura e do debate dos textos, né? Bom, a disciplina ela está pensada, né, para a gente trabalhar em cada encontro
a gente vai, digamos assim, diante de todas as possibilidades e recortes possíveis, a gente faz escolhas. E ela é uma disciplina em que a gente vai fazendo, na verdade, uma proposta. A gente está fazendo um convite a vocês para refletir sobre algumas temáticas, alguns autores que a gente selecionou aqui a partir desse universo que é a proposta de ementa da disciplina. Então, para a gente promover esse debate, individualmente, cada aluno, ao longo do semestre, vai ser debatedor de 2 textos. E isso vai valer, inclusive, 2 pontos na média. Então, a gente começa já aqui, né? A gente começa... Por que a gente começa com um texto sobre interseccionalidade? Então, primeira ponta, porque interseccionalidade, que é um conceito, na verdade, o conceito de interseccionalidade, a gente vai fazer um panorama mais rápido aqui. Interseccionalidade significa dizer que as nossas experiências, a nossa vida, ela é interseccionada por muitas entradas, né? Eu sou uma mulher negra de uma idade X, que mora num lugar, né, que tem uma certa formação. Essas dinâmicas, né, que a gente pode dizer, que o Blumenfeld vai situar nos textos dela, vai dizer que nós estamos, né, de certa forma, numa encruzilhada, e essas diferentes entradas de raça, gênero, idade, classe social, orientação, né, religiosa, enfim. O nosso corpo, de uma certa forma, e as nossas trajetórias trazem dinâmicas interseccionais. Então, quando a gente traz uma dimensão, né, um aspecto, uma dimensão que está com mais foco racial, faz diferença saber se esta mulher é uma mulher negra do interior da Bahia. Faz diferença saber, né, depender da situação, né, da experiência, que ela é uma mulher negra, classe média alta da capital. E se essa mulher tem 20 anos, ou se ela tem 60, se ela tem 80? Né? Então, para dizer que o simples fato de dizer que ela é uma mulher negra não tem outras dimensões e outras relações que precisam ser conectadas. Para dizer o seguinte, não é porque aí a interseccionalidade pressupõe que a gente não está essencializando. Não é uma essência, né? Não é uma essência ser mulher negra. É preciso a gente perceber que dinâmicas, de certa forma, interferem. Então, só para dizer, a gente começa com interseccionalidade para a gente poder apresentar para vocês um caminho teórico, metodológico que vai atravessar as nossas discussões. A gente começa o nosso curso tratando de uma maneira histórica da maneira como, né, a racialização do mundo é inventada. Porque isso é uma invenção. E a gente começa com esse percurso com um texto, com 2 textos, na verdade com 3, né? 2 que a gente está colocando mais obrigatórios no complementar, que é um texto da Sueli Carneiro, né? Da filósofa Sueli Carneiro, com um texto dispositivo da racialidade. E nesse texto, a Sueli Carneiro conversando, sobretudo, não apenas, mas sobretudo na perspectiva da concepção de dispositivo do filósofo Michel Foucault, ela vai mostrando, né, como que essa racialização do mundo é inventada, né? E a gente conversa com a Sueli, a gente põe, né, na conversa com a Sueli o Krenak, né, que também é um filósofo, Ailton Krenak, com um texto aí, ideias para adiar o fim do mundo. Aqui o Krenak, já, de certa forma, já está trazendo elementos que vão conversar muito com a Sueli também, com a ideia de colonização, os efeitos de como que esse mesmo contexto que a Sueli está chamando ali do dispositivo da racialidade, esse mesmo contexto da invenção, né, dessa racialização do mundo, está ligado aos processos de colonização. Né? Então, essas coisas não estão dissociadas nessa colonização moderna. Né? Então, as perguntas que a gente vai se fazer.
quais foram os elementos históricos que favoreceram que essa escravidão moderna produzisse um efeito que é o efeito dessa racialização. Bem, a gente segue, você intercala ou eu continuo? Você quer... Posso falar um pouquinho, né? Que a gente vai trabalhar um pouquinho nessa interseção entre essa ideia, por exemplo, do dispositivo de racialidade, colonialidade e populações indígenas, né? E gênero, né? E gênero, tá trazendo bastante isso gênero. que eu estava apontando, né? Então a gente vai trabalhar o texto da Braulina Aurora, né? Que vai discutir justamente colonização, mulheres indígenas e a questão do corpo. Quer dizer, quais são as marcas que o processo de colonização vai deixar nos corpos indígenas femininos e como isso está ligado, né, à construção de uma estrutura social colonial que trata esses corpos como os corpos que têm uma singularidade, e aí a gente vai ver o que ela vai discutir, né, que vai ser uma singularidade, né, subalternizada nessa situação do processo de colonização. A gente segue também com colonialidade e gênero, com Maria Lugones, e aí, né, colocando mais elementos, né, nessa relação entre colonialidade e gênero. E aí a gente vai entrar também com reflexões, porque a gente vai pensar que esses processos de colonialidade, colonização, né, eles, claro, tem outros também, mas aqui a gente vai focar mais nisso, né, tem relação com experiências coloniais da primeira modernidade, que foram experiências vividas nisso que a gente depois configurou chamar América Latina. Continuando aí, a gente continua ainda, né, vocês estão vendo, são muitos autores. A gente vem para duas intelectuais aqui brasileiras, Lélia Gonzalez, um texto que talvez muitos de vocês já tenham lido, Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira, que a Lélia, na década de final de 80, ela está fazendo essa pergunta também, bem, situando. A Lélia está ali na década de 80, num momento em que essa ideia ou essa visão, essa ideologia do mito da democracia racial muito presente, não que não esteja hoje, né? Que a gente, na história a gente trabalha não só com essa ideia de tempo como continuidade, né? Como linear, mas a gente trabalha como camadas de temporalidades, elas estão sobrepostas, inclusive aqui mesmo, né? Hoje. Então a Lélia vai se perguntando a partir dessa ideia, né, de mito da democracia racial. Bem, se o mito da democracia racial diz que o fato de nós termos sido biologicamente miscigenados, né, do ponto de vista, nós somos um país miscigenado, né? Somos um país miscigenado, biologicamente. Esse fato não implica que nas relações não tenha hierarquias e não desigualdade. Então, ela faz essa pergunta para o Brasil, especialmente trabalhando aqui com a imagem e com a representação das mulheres negras. Sigamos, sigamos, aí a gente continua com o gênero, mas veja bem, aqui, de uma certa forma, a gente traz duas autoras, que uma que vai defender uma ideia da não separação, imbricação entre gênero e raça, que é a Grada Quilombo. Num texto aí, Racismo Genderizado, Memórias da Plantação, talvez vocês já tenham lido esse texto. E aí a gente trouxe uma outra intelectual, que é uma intelectual, a Yemi Keyongo, que é uma intelectual africana, que vai problematizar a ideia de que a categoria gênero é universal. Olha,
Uma está dizendo, ela está problematizando a ideia, será que gênero é uma categoria universal? Essa é a pergunta que a Erin Keown coloca na roda. E agora a gente vai fazer uma discussão, né, que vai ter, ela tem, claro, né, relação com todos esses outros aspectos interseccionais, mas a gente vai focar um pouquinho mais na questão de gênero. Então a gente vai trabalhar a questão de gênero, né, e a gente vai ter dois autores. A gente vai ter primeiro a Judith Butler, né, que é uma filósofa norte-americana, que ela tem, né, uma teoria sobre a questão das relações de gênero, né? Ela não é a única, ela não é a inventora dessa teoria de relações de gênero, né? Ela trabalha a partir de algumas perspectivas que conversam com vários outros autores, né? Que tem uma relação muito grande, a gente vai ver aqui, com as noções, por exemplo, do filósofo francês Michel Foucault, né? Ela faz um exercício que, digamos assim, tem uma paridade, né? Por exemplo, com que a gente vai discutir da Sueli Carneiro no dispositivo de racialidade. Então, ela parte dessas ideias, a gente vai retomar isso, né? Para ela falar sobre essa questão das relações de gênero e da construção de um ideário binário de gênero, né? Através do conceito, e aqui é um dos conceitos que a gente vai focar, né? A gente poderia abordar também esse pensamento a partir de várias perspectivas. O principal vai ser a gente trabalhar essa ideia de atos performáticos, que está ligada a essa ideia que eu falei de que dizer é fazer. Então, como esses atos performáticos, para Judith Butler, são constituintes dos sujeitos. E a gente vai ter também como texto complementar um texto de um historiador também norte-americano, que ele tem um livro que se chama Inventando o Sexo, Corpo e Gênero dos Gregos a Freud. Aí a gente já vai ter uma discussão justamente o que? Como no Ocidente, né, você foi construindo certas noções, né, percepções, por exemplo, sobre a diferença sexual. Bem, a gente segue com dois textos, que é o texto do Bruno Santana, Pensando Masculinidades Negras, e um texto da Mônica Ribeiro e Alana Augusto Ribeiro, que são textos que a gente vai colocar na roda, né, para conversar, já que quando a gente está falando de relações de gênero, tem uma tendência quase naturalizada de achar que a gente está falando sobre mulheres. Pensar relações de gênero, pensar nessa perspectiva, é pensar em relação, que a gente fala, né, mas como que masculinidades são produzidas, que dinâmicas de masculinidades, que modelos de masculinidade, e por que a gente optou, escolheu falar com foco das masculinidades negras? Porque quando a gente trata das masculinidades negras, a gente tem a possibilidade de fazer muitas interseções. Interseções como que a gente pode pensar? De que maneira será que o patriarcado, será que as relações de poder construídas numa perspectiva patriarcal, elas interferem, elas agem nas experiências dos homens negros da mesma maneira? Será que é igual? Tem diferença? Não tem diferença? Ao mesmo tempo, a condição de ser homem, né? De ser homem numa sociedade que hierarquiza e valoriza, né, esse lugar no mundo, essa condição coloca os homens negros, né, em alguma condição, digamos, de privilégio em relação às mulheres? Então, são perguntas que os dois textos colocam. E o texto do Bruno Santana, na medida em que a gente está falando de uma experiência, né, de um homem que vai narrar o seu processo de transição, né, ele também vai nos ajudando a perceber como que essa transformação do seu próprio corpo vai produzindo, aí no sentido disso que a Luciana falou, bem, a realidade,
não é transparente. A realidade é mediada pela linguagem, pelos conceitos. Não nos faltam exemplos, né, na história, não nos faltam exemplos, né, aí de dados e números, né, para dizer que um homem negro, por exemplo, tem exemplos, né, andando na praia com guarda-chuva. O que isso significa? Por que esse corpo ameaça? Né? O que foi construído como de linguagem, discurso sobre esse corpo que ameaça? Mas a gente vai fazer um pouco esse percurso. A gente está trabalhando, né, com a constituição de sujeitos e experiências em corpos. Né? E nós vamos trabalhar também com a questão da sexualidade, porque ela também entra na construção das próprias relações de gênero. Tá? Então a gente tem dois autores, né? O Jonathan Katz. O Jonathan Katz, ele é um teórico da cultura, ele também é norte-americano, né? E ele escreveu um livro, né? Não se assustem com esse título, né? Mas ele escreveu um livro que ele intitulou A Invenção da Heterossexualidade. Né? O que ele está trabalhando nesse livro? Né? Então ele vai discutir como o médico foi construindo uma noção específica do que seriam não só as relações sexuais, mas também, por exemplo, a ideia de casamento, né, entre sujeitos que na sociedade burguesa moderna vão ser lidos, classificados como homens e mulheres. Né? E aí ele vai mostrar um pouco pra gente, né, como o discurso médico cria, né, algumas categorias dentro de uma perspectiva da modernidade que trabalha, por exemplo, com a questão da constituição de uma família burguesa específica, né, em que você tem, inclusive, para esses dois sujeitos, masculino e feminino, papéis específicos, né? Depois a gente vai ter um texto que ela vai trabalhar também vivências das mulheres lésbicas e como essas vivências são atravessadas por essa questão do que ela vai conceitualizar de heterossexualidade compulsória, né? Essa é uma proposta dela, muito específica, dentro de uma militância dos anos 80 do século 20. Então aqui ela vai falar um pouco, né, a partir de um dado momento do movimento feminista e também do movimento LGBT, né, lá nos anos 80, como que estava pensada essa questão não só da sexualidade feminina, das relações entre as mulheres de um modo mais amplo, né? E como que isso afeta, por exemplo, vivências e vidas de mulheres lésbicas, né? E como que isso pode ajudar a gente a pensar como que a gente pode estabelecer uma certa relação na diversidade, com essa multiplicidade de experiências humanas e vivências humanas. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar com o Pro Preciado é a proposta que ele traz para a gente, né, do que é a contrassexualidade. A gente vai trabalhar, então, aqui também a questão da heterossexualidade compulsória. Né? O que isso implica e o que implica a provocação, a proposta do Preciado, do Paul Preciado em relação a uma contrassexualidade. A gente tem uma outra obra do Paul Preciado que se chama Eu Sou o Monstro que Vos Fala, em que ele vai se colocar como, digamos assim, o objeto que durante um certo tempo, durante muito tempo, em certos regimes, né, sociais e políticos,
foi estudado pela psicanálise como uma coisa que estaria dentro da monstruosidade. Então a gente faz um giro e termina com a J. Mombassa, que é ela é uma artista brasileira, nordestina. A formação dela é nas artes visuais, né, sobretudo nas artes de performance. Eu situo a J nessa interseção com arte, filosofia, e a gente termina com um texto da J que é por uma greve ontológica. Bem, falamos, né, bastante, vocês ouviram, prestaram atenção. Muito obrigada. Eu agradeço vocês, que vocês tenham um bom dia, um bom final de semana e que a gente possa fazer um percurso aqui produtivo juntos, tá bom? Tá bom. Obrigada.